Olá, o programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação está começando. As Health Techs, startups focadas em desenvolver soluções para o setor de saúde com base na tecnologia, estão ganhando cada vez mais espaço no mercado, tanto na área da prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, quanto no sentido de provocar importantes mudanças na atuação do profissional de saúde, dos gestores e de todo o mercado, o que tem chamado a atenção de investidores e empreendedores. O fato é que elas abrangem um vasto campo de possibilidades de atuação. No Brasil, o último levantamento consolidado da Associação Brasileira de Startups, ABStartups, revelou que o setor já movimentava cerca de 1,2 bilhão de dólares por ano, referência a 2018. De lá para cá, o número de health techs não param de crescer. Dentro deste cenário, o mercado piauiense apresenta significativa representação no desenvolvimento das startups no segmento. O Estado, inclusive, foi selecionado para o Programa de Aceleração do Empreendedorismo Regional do MIT, o MIT REAP, que oferece oportunidades para que as comunidades em todo o mundo se envolvam em uma abordagem prática baseada em evidências para fortalecer os ecossistemas empresariais orientados para a inovação. A campanha apresentada pelo Estado do Piauí foi selecionada como uma das 8 regiões mundiais para o próximo programa, referente aos anos 2022 a 2024. Sobre o assunto, recebemos em nossos estúdios Vitor Campelo, diretor clínico do Hospital Otorrinos, CEO da Clinic Center e professor universitário. Quem está também conosco é Christian Paes, diretor de inovação da Invest Piauí. O programa Ideias em Debate está no ar. No programa de hoje, recebemos Vitor Campelo, diretor clínico do Hospital Otorrinos, CEO da Clinic Center e também professor universitário. E também recebemos aqui Christian Paes, que é o diretor de inovação da Invest Piauí. Sejam bem-vindos, Christian e Vitor. E para começarmos o nosso debate aqui hoje, nós vamos falar sobre o desenvolvimento das startups no segmento de saúde no Piauí. E eu queria saber, inicialmente, se a pandemia da Covid-19 contribuiu para esse avanço ou se já era algo esperado pelo cenário, pelo próprio desenvolvimento das startups aqui no Estado. Eu vou lhe dar um exemplo, essa pergunta é muito pertinente, vou lhe dar um exemplo mesmo prático. Há 15 anos, tinha até comentado, que eu defendi um doutorado em telemedicina há 15 anos atrás. E nesse período havia uma resistência, a gente tentava implantar as medidas, as ferramentas de telemedicina e havia uma resistência muito grande, até mais dos profissionais do que da população. Então havia uma resistência muito grande, pensando que aquela tecnologia podia retirar o mercado de trabalho do profissional, poderia substituir, então havia uma resistência muito grande. Quando chegou a pandemia, houve até uma espécie de obrigatoriedade. Então, as pessoas foram obrigadas a utilizar essa tecnologia e, com isso, muitos estigmas foram quebrados. Então, os profissionais passaram a utilizar, viram que era uma ferramenta que servia para ajudar o profissional a exercer sua profissão e isso facilitou bastante a questão da implantação mesmo prática. Então, eu posso dizer que o ano de pandemia, esses 2, 3 anos aí, impulsionaram mais do que 15 anos fora da pandemia, para ser bem ameno, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, já havia mesmo que uma centelha, né, de desenvolvimento nessa área da tecnologia aqui dentro do Estado. Já existiam algumas iniciativas, a implantação e a utilização é que era mais restrita devido à questão da aceitação do mercado, né? Mas já existia uma espécie de tabu dentro do mercado. Christian, como é que você encontrou o cenário do Piauí relacionado a esse desenvolvimento da tecnologia de startups no campo, inicialmente, da área médica? Durante o início da pandemia, né, e começo da pandemia, concordando com o Dr. Vitor, nós encontramos esse cenário carente dessas plataformas, das soluções em health tech. Por quê? Porque o paciente já não estava mais saindo lá da origem dele. Teresina, vocês vão concordar comigo, né, é um dos grandes hubs de atração de média e alta complexidade no Brasil. Né? Nós temos uma abrangência de mais de 200 municipalidades aqui em torno de Teresina, incluindo outros estados, Maranhão, Pará, Tocantins, que vem buscar serviço médico de média e alta complexidade. Isso durante a pandemia, houve uma redução significativa nos atendimentos aqui nos hospitais e clínicas de Teresina
E é o que nos motivou e abriu nossos olhos e acendeu aquela luzinha vermelha da necessidade da implantação e do fomento à tecnologia e inovação dentro da área da saúde. E é daí onde apareceu esse boom, vamos falar assim, né, de ideias inovadoras, ideias tecnológicas, vinda principalmente do setor, né, que era mais carente, né, e necessitado, que são os próprios hospitais, clínicas e médicos, né? E como é que vocês avaliam a aplicabilidade em nosso cotidiano, né, dessas plataformas, daquilo que foi desenvolvido, com tantas atualizações e desenvolvimento? Está acessível para pequenas, médias e grandes empresas também essas tecnologias? Está totalmente acessível, porque a tendência, né, e até a tendência de mercado, é que as próprias tecnologias elas estejam disponíveis até por uma espécie de assinatura ou por uma espécie de acesso, dependendo do tamanho da empresa, ela vai geralmente arcar com os custos de acordo com o tamanho. Então, uma empresa menor, ela não vai precisar comprar uma tecnologia. A tecnologia, as plataformas vão estar disponíveis de acordo com o tamanho daquela empresa, ela vai pagar proporcional. Então, está acessível desde um consultório até um hospital. Então, até o Estado, como você vai ver, o Estado está fazendo uma iniciativa no qual ele vai pegar uma cidade e fazer uma experiência numa cidade. Então, qualquer tamanho você vai ter alguma aplicação que vai estar disponível. Como é que você tem visto essa acessibilidade no âmbito do Estado, já que você está tendo uma participação através do Invest Piauí no acompanhamento de todo o desenvolvimento dessa tecnologia? Bem, tem dividido público e privado, né? Pelo lado público, nós estamos em processo de validação, final do processo de validação, né, da cidade modelo, que foi Piripiri, da telemedicina, né, que foi uma solução disruptiva do governo Rafael, no intuito de tentar, obviamente, zerar filas do atendimento, inclusive de especialidades, para a população local. Teve tanto êxito que vai começar agora a ser replicado no estado inteiro, com custos reduzidos e, mais importante, controle, né? Porque antigamente não se tinha controle, né? Você tinha um sistema de regulação complexo, sistema de prontuário eletrônico não existia praticamente, agora nós estamos tendo controle do processo, né? Com redução de custos, obviamente, como sendo o carro-chefe de tudo isso, né? E do privado da mesma forma, do privado, obviamente, complementando o doutor da mesma forma, é a experiência do usuário que está contando hoje, né? Então, hoje as soluções são compradas sob demanda. Então, assim, você tem demanda, você paga por aquilo. E são os valores, na verdade, que são embutidos na experiência do usuário. Então, assim, no final das contas, fica diluído e é muito mais acessível hoje, obviamente, do que há alguns anos atrás, né? Doutor Vitor, falando nessa questão da experiência do usuário, dentro dessa jornada de saúde, de estudos, investimentos, quais são os principais desafios enfrentados pelo segmento e tanto pelo usuário também? Bom, tem um conceito que a gente chama de saúde 5.0, né, que vem de encontro a essa ideia, que é o seguinte: a medicina moderna, ela precisa de alguns aspectos. Ela é mais participativa, então o usuário, ele participa mais, tanto na hora de escolher o profissional, de agendar, como no próprio tratamento, ele participa. Então, ele é uma medicina mais personalizada. Hoje, com os artifícios tecnológicos, a gente consegue personalizar mais a medicina. Ela é mais preventiva, e aí vem o foco de você disponibilizar para as pessoas ferramentas e opções para ela cuidar e não adoecer, né? Que é sempre melhor. E cada vez mais a gente tem observado isso. E ela também é mais preditiva. O que é preditivo? É você, através de dados, conseguir predizer algum evento e tentar agir um pouco antes disso. Além disso, o quinto, que seria mais conectada. Ou seja, você pode conectar através da tecnologia, fazer essa conexão. Então, a experiência, todas as ações que são feitas hoje, boa parte delas são pensadas nessa experiência de tentar facilitar a participação, a personalização, né, a predição, a prevenção e a conexão. Então, são várias iniciativas para permitir isso. Quer complementar alguma coisa, Cristian, em relação a isso aí? Como é que você vê o Estado, por exemplo, voltando à questão da acessibilidade das pessoas que estão muitas vezes lá sem um acesso à tecnologia ou à internet, como é que isso influencia de alguma forma nessa acessibilidade ou não? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu em Piripiri, né? Então nós tivemos uma situação bem, assim, não vou falar interessante porque foi um caso, né, problemático lá. Nós tivemos, no dia da inauguração, que a ministra veio inaugurar e a conhecer a experiência lá em Piripiri, ninguém foi informado disso só apenas depois, né? A startup veio informar a gente depois.
é que 2 pessoas foram tratadas por infarto agudo naquele mesmo dia, né? E por meio de exames dentro da central de tratamento lá, que foi conduzida por um médico generalista, ou seja, não era um médico, não era um cardiologista. Né? Então ele entrou na fila de urgência e de emergência lá dentro da telesaúde e recebeu, obviamente, entrou com CRM já do médico especialista de outro lugar, de outra cidade, que não estava em Piripiri, e obviamente conduziu todo o procedimento e estabilizou o paciente. Então, o que eu quero dizer com isso? É que isso evita, né, obviamente, na prevenção, mas também situações graves, né, que precisam de intervenção imediata e que, possivelmente, se não tivesse, as consequências poderiam ser bem mais severas. Né? Então, os pacientes saíram desse processo, obviamente, estabilizados e foram encaminhados para um centro mais de alta complexidade, maior complexidade, para dar condução a esse processo de tratamento. Mas, enfim, foi uma experiência, não vou dizer a palavra fantástica, né, porque não foi, mas foi uma experiência exitosa dentro dessa jornada, né? Isso mostra uma nova realidade, né, no tratamento desses pacientes. Vitor Campelo, diretor clínico do Hospital Otorrino, CEO da Clinic Center e professor universitário, e também com o Christian Paes, que é diretor de inovação da Invest Piauí. Então, a gente estava falando sobre essa questão da importância, né, como tem ajudado, inclusive, na salvar vidas, que foi o exemplo que o Christian trouxe para nós. E eu queria saber, Vitor, se você tem falado sobre o conceito de uma jornada de saúde 5.0, que você abordou agora há pouco. É mais participativa, preventiva, preditiva, personalizada e conectada. Como tem sido essa caminhada de mudança com a evolução de estudos dentro deste campo? Bom, posso dar até o exemplo da nossa startup. Ela foi montada justamente pensando nessa experiência. Então, por exemplo, hoje quando você vai fazer um agendamento, eu vou partir a jornada do paciente como se ela completa, né? Ela começa na prevenção, né? Então ele vai ter que encontrar, hoje você tem várias ferramentas que você pode fazer, acessar atividades e funcionalidades de parte de prevenção. Depois, quando você tem algum problema, você precisa agendar. Ainda hoje, uma das principais queixas nas clínicas são as 3 esperas, que é a espera do telefone, a espera da recepção e a espera pelo atendimento do médico. E hoje, por exemplo, uma das nossas ferramentas é justamente para fazer isso. Você conseguir fazer o agendamento de forma online mais rápido, você fazer um check-in. Hoje você não faz um check-in do avião, você vai... Sim. Por que você precisa ir lá no balcão fazer o check-in do avião? Hoje você não vai mais, você vai no seu aplicativo, da mesma forma. E também esperar só, porque você, já que existe um tempo para esperar, por que você não pode, igual como você vai no shopping, ou você tem nesses restaurantes, você ficava esperando a comida, não é muito interessante você ficar esperando e circulando e depois se chamar? Sim. Da mesma forma. Então, o paciente ele precisa ter a sua liberdade de ter isso de forma menos desconfortável, que são as grandes queixas. Quando ele vai ser atendido, ele vai optar se ele vai ser atendido presencialmente ou se ele está em alguma necessidade de ser atendido remotamente. Aí, mais uma vez, você pode acessar através de uma ferramenta por telemedicina, né? Contactar com o profissional e ter seu atendimento da forma mais adequada. Aí você recebe o seu andamento do profissional, né? Você recebe sua receita, seu pedido de exame. Novamente, a receita você poderia também, por que não comprar, encaminhar ver onde é que está melhor, onde é que está mais em conta, se aquele medicamento, se ele tem algum benefício que você possa desfrutar e fazer a compra, inclusive, até online, ou receber por delivery em casa. Então, todas essas tecnologias que vieram dos outros mercados, elas estão sendo adotadas e aproveitadas na saúde também, para melhorar a experiência. Então, a ideia é melhorar justamente essa experiência. Muito bem. E, Christian, o Piauí, eu falei na abertura do programa, não é, sobre a seleção do Piauí no programa de aceleração do empreendedorismo regional do MIT, que tem uma representação a nível global. Como o Estado tem se preparado frente a isso? Como é que esta seleção tem repercutido no mercado local? Bem, foi um processo árduo. A seleção ela não acontece, como você falou, são a seleção de regiões, não são apenas estados. Então, nós temos, dentro desse nosso cohort, que é o 9º, nós temos países que estão sendo acelerados, como República Dominicana, né? E outras regiões mundiais, Los Angeles, Tóquio, Chicago, né? Sydney, são cidades que já foram aceleradas em programas anteriores dentro do MIT REAP, né? Então, além de ser uma honra participar, né, no mesmo nível que essas grandes regiões mundiais, obviamente, é uma chance que nós temos única, não é,
de conhecer a experiência prática do MIT dentro de implementação de ecossistema de inovação. Nós escolhemos saúde digital como sendo o nosso foco dentro dessa primeira jornada, né, do MIT. E por essa razão é que o nosso time montado, né, são 5 grupos chamados 5 stakeholders, todos estão em volta da saúde. Então nós temos startups representadas por alguns, inclusive médicos, né, que têm ideias inovadoras. Nós temos o governo, nós temos o Sindiosp, né, que é o Sindicato de Hospitais e Clínicas, faz parte dentro da representação de empresas. Nós temos VC, que é Venture Capital, investidores, e nós temos universidades, o UESP e o UFP também fazem parte. Então, esses 5 pensam a saúde digital e trazer o fomento à saúde digital, né? Então, nós estamos em fase final do programa, ele vai até o final do ano. Na verdade, é o stretch final mais complexo, porque nós precisamos, a partir de agora, ter a visão de sustentabilidade do programa e, na verdade, a execução em si, né? Então, por essa razão que nós estamos em fase, nesse momento, de validação de um chamado Centro de Inovação em Saúde Digital, onde esse centro vai ficar responsável por alguns objetivos de curto prazo, que a gente sempre trabalha com objetivo de curto prazo, com pensamento também um pouco mais à frente, né? Mas nós tivemos agora, né, semana passada, na missão oficial do governador a Cambridge, né, fizemos uma visitação ao MIT REAP, e lá nós pudemos fazer o nosso pitch, não é, aos professores do MIT, para, obviamente, o governador conhecer o Centro de Inovação, a ideia, o conceito de Centro de Inovação e validar, e da mesma forma os professores, né? Então foi muito bem recebidos. Nós saímos com uma frase que nos motivou muito, né? Que é nascidos no Piauí para mudar o mundo, né? Isso aí foi frase dos professores do MIT. Então, eu acho que estamos no caminho certo, né? Claro que é muito trabalho, porque essa sustentabilidade do programa é o que realmente é o que vai fazer a gente dar continuidade para que essa ideia, obviamente, tão maravilhosa que nesse processo de 1 ano e meio não se perca, né? No curto prazo. Mas nós estamos bem empolgados nisso e vamos começar a divulgar muito em breve esse centro de inovação. Vitor Campelo, diretor clínico do Hospital Otorrinos, CEO do Clean Center e professor universitário, e também com o Christian Paes, diretor de inovação da Invest Piauí. Christian, nós encerramos ali o quadro anterior falando sobre esse centro de inovação. E eu fiquei com curiosidade, esse centro de inovação aqui no Piauí vai ter um local específico, é dentro do Invest Piauí, é uma espécie de hub de aceleração de startups? Como é que vai funcionar esse centro de inovação aqui no Piauí? No segundo semestre agora de 2023, né, chegando aí já, obviamente nesses próximos meses, nós vamos inaugurar o nosso chamado Distrito de Inovação de Teresina. Então, é o segundo Distrito de Inovação que nós estamos inaugurando na Invest Piauí. O primeiro, se vocês já não conhecem, convido a conhecer, que fica dentro da ZPE de Parnaíba, chamado Tech Export Hub. Lá é o nosso primeiro distrito de inovação, com foco em empresas que queiram internacionalizar seus serviços, né? Aqui nós vamos inaugurar o nosso distrito de inovação. Ele fica na Miguel Rosa, ali em frente à estação ferroviária. Está em reforma nesse momento, mas vai ser inaugurado em breve, né? Então, esse distrito de inovação, ele terá vamos colocar três grandes players aí dentro dessa, que vão tocar no dia a dia esse distrito, né? Que obviamente são as próprias startups, que é o coração da coisa, as empresas corporativas, não é? Ou seja, com inovação aberta, então vamos ter um andar exclusivo para inovação aberta, e obviamente universidade junto com o governo, trabalhando ali nos bastidores, vamos falar assim, né? De dando suporte PDI para elas, né? Para as empresas. Então, nesse andar que eu estou lhe falando de inovação aberta, é que será esse centro de inovação, né? Em Health Tech. Então, é o centro que vai ser acelerado, vamos colocar assim, pelo MIT. Então, é o centro do MIT aqui no Piauí, onde o que vai rodar lá, né? Vão rodar ações específicas para startups, específicas para o mercado, vamos colocar dessa forma. Então, quando eu falo mercado, tem mercado consumidor público e mercado consumidor privado. Então, a ideia lá é recepcionar essas startups, ou quem tem ideias, né, inovadoras. Vamos dizer assim, tem um enfermeiro que está com a solução, um fisioterapeuta, que tem muitos aqui que tem soluções inovadoras fantásticas, né, e querem inovar, e só falam nisso. Né? Quando me encontram, Christian, como é que eu faço para abrir uma startup de fisioterapia? Eu tenho uma ideia legal, mas não sei como é que eu começo. Então, assim, será um centro para te começar nessa jornada, te guiar os primeiros passos. E, obviamente, trabalhar com aquelas que já estão em fase de tração também.
temos muitas aqui no estado do Piauí que precisam daquele empurrão, não é? Para poder subir aquela curva J, né, da inovação, que é tão complexo subir, né, Vitor? Então é isso que a gente vai fazer. Além disso, obviamente, aproximar a startup, não é, com as suas soluções do mercado. Né? Ou seja, a CESAP, que vai querer ter necessidade de contratar uma solução inovadora, por que não buscar o centro de inovação em primeiro momento, Sim. já que está sendo validado? Da mesma forma, hospitais, clínicas, não é? É isso que a gente vai fazer. E a lei das startups já prevê, né, essa possibilidade de transferência de tecnologia do Estado, buscar uma solução, leva esse problema até ao hub ou a um centro de inovação e aguarda a apresentação das soluções para que o Estado possa adquirir aquele sistema, aquela ferramenta. É isso? A lei já prevê isso. E, Vitor, dentro da sua startup, ou dentro dessa ferramenta que você criou, hoje é a Clinicenter que funciona e que adota essa ferramenta, e como é que está a distribuição dela para outras clínicas, outros hospitais, como é que tem funcionado isso aí no mercado? Você como empreendedor, não mais como médico, mas como Sim. empreendedor na área de tecnologia. Bom, a Clinicenter, ela incubou aquelas ideias. Sim. A gente chama de spin-off, é uma ideia que foi incubada e depois ela ganha vida própria. Então, o Metaverso Med e o Clinic Club, que foram as ideias que foram incubadas, hoje elas têm vida própria, já têm seus CNPJs próprios e estão já no mercado, né, trabalhando. Foram ideias que foram testadas, a gente não tinha essa prova de conceito, que acho que é espetacular você poder fazer Sim. a prova de conceito. A gente fez a prova de conceito nas empresas que a gente já tinha. Uhum. E é fundamental, porque senão onde a gente faria a prova de conceito? Então é importante isso. Então, mas não foi um negócio pensado para resolver só o nosso problema. Nós éramos das empresas que tinham um problema com outras empresas de saúde. Então hoje nós já temos hoje clientes em Piauí, no Maranhão, no Vale do São Francisco, região de Petrolina, em outros estados nós já temos clientes que já trabalham conosco. Então o Metaverso Med, ele é uma empresa que tem a tecnologia para gerir clínicas e hospitais, consultórios, e fazer a experiência do paciente, o aplicativo para o paciente gerir a saúde dele, toda aquela jornada que a gente falou, desde o agendamento até ele fazer a consulta, check-in, receber receita, comprar medicamento, então ele consegue fazer através dessa plataforma. E o Clinic Club, que ele foi desenvolvido para dar acesso, que é um outro problema também. Os planos, hoje a população ela depende de algumas formas de acessar a saúde. Uma das formas principais, a forma principal é através do SUS, né? Que aqui no Piauí 85% da população está fora da saúde suplementar. Então essas pessoas ou elas vão acessar a medicina privada ou elas vão acessar através do SUS. Então, o mercado precisa de inovações em relação a isso também, né? De como acessar outras formas de acessar que não sejam o plano de saúde tradicional. E foi essa necessidade que a gente buscou através da ideia do Clinic Club, né? Que é oferecer formas da pessoa acessar de forma mais acessível, ter uma intermediação e conseguir chegar até o profissional de saúde, as empresas, através da empresa. Christian, as startups são uma tendência nacional, a gente tem visto isso, e o governo do Piauí, você já falou sobre isso aqui, está dando um grande espaço, né, para esse tipo de negócio, incentivando o crescimento. Como vocês avaliam o potencial de crescimento do Piauí em relação a outros estados do Nordeste e até mesmo no âmbito nacional? Qual é a importância das políticas governamentais no estímulo ao crescimento desse tipo de negócio? Bem, eu vou trazer uma frase que não é minha, do governador. Ele tem como determinação transformar o estado do Piauí no estado mais digital do Brasil. Né? Então, essa é a meta e, de certa forma, é obstinado para alcançar isso. Então, só para você ter ideia do que ele já fez, né, do começo do ano para cá, de forma muito evidenciada. Ele transformou a agência de tecnologia, a TI, em uma empresa. Ela é ETIP agora, Empresa de Tecnologia do Estado do Piauí. Por quê? Porque ele entende que a ETIP, ela agora, como empresa, possa comercializar produtos e serviços desenvolvidos dentro da casa. E desenvolver e vender para quem? Para outros estados. Então, a visão, né, de negócio já, sabendo que daqui vai nascer muita coisa. Né? Investe Piauí da mesma forma. Investe Piauí é uma sociedade de economia mista também, que tem esse foco também de comercialização de serviços, dentre eles, obviamente, tecnológicos. O governador já foi duas vezes em missão específica esse ano
para tratar desse eixo vertical chamado tecnologia e inovação. Uma foi em Estônia, em março, e o fruto principal, obviamente, dessa missão, fora os acordos de cooperação que nós firmamos com várias universidades, foi a nacionalização de uma tecnologia lá chamada X-Road, né, que a gente chama de X-Via aqui, que é aquela plataforma de interoperabilidade, um barramento, vamos colocar assim, na verdade não é um barramento, mas enfim, é um barramento que, por meio de API, vai ligar todos os serviços do Estado, né, com a experiência do usuário, de novo. Então, isso é disruptivo, é o primeiro Estado que trata isso como governança, né, e começar da forma correta. Na segunda missão do governador foi agora aos Estados Unidos, onde teve 3 cidades. Ele visitou o ecossistema de Cambridge e Boston, onde lá nós tivemos, de novo, validação com o MIT, fomos a Harvard também para conhecer as experiências de inteligência artificial na medicina. Nós fizemos também uma aproximação com universidades para levar nossos professores e alunos da rede pública, né, para lá, para ir validando possíveis ideias inovadoras, provavelmente amadurecer, vamos falar assim, né, o conceito de empreendedorismo dentro da cabeça dos nossos jovens. Rapidinho, fomos a São Francisco, ao Vale do Silício, lá tivemos, dentre outras, reuniões com aceleradoras para atraí-las para cá, com o Google, com a possibilidade de nós firmarmos parceria com a Google, com o sistema de nuvem, mas também com o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia aqui dentro do estado do Piauí, precisa ser avançado, e com a AWS, onde nós firmamos um acordo de cooperação técnico já firmado com a AWS, a Amazon, para que eles venham para o estado do Piauí. Então, é uma de primeira mão, obviamente, a AWS é uma das parceiras, eu vou falar, não é fornecedora de serviço, é parceira agora do estado do Piauí e também vai vir para cá. Então, eu vejo de forma muito disruptiva a forma como o governador está tratando disso. Nós estamos sendo buscados por vários estados. Hoje mesmo tive um call com o pessoal do Tocantins, interessadíssimo nos serviços que o estado do Piauí está fazendo. Então, de novo, eu vejo que isso vai se transformar numa tendência e é uma mania que a gente quer começar, né? E essa mania não é apenas naqueles 2 ou 3% da população que tem acesso à tecnologia ou conhecimento para isso, mas é estender isso para toda a nossa população, começando lá do nosso aluno do ensino médio. E é por essa razão que a gente está com um projeto fantástico junto à SEDUC para levar esse empreendedorismo com foco em startups lá, né, para o ensino técnico das escolas estaduais do estado do Piauí. Bom, isso é muito importante, né? Porque envolvendo as escolas, envolvendo os jovens também, né? Já ingressam de certa forma já com a carreira profissional, já com o aprendizado todo que pode ingressar no mercado de trabalho, né? Vitor, e além das health techs, né, que já foi colocado, quais outros setores que você tem acompanhado de startups brasileiras têm se destacado e de que forma essas inovações têm impulsionado a competitividade nacional e a atração de investimentos estrangeiros? Aqui o Estado já tem visitado, né, outros países, conforme o Christian já colocou. Você tem acompanhado esse movimento do mercado também, ou essas possibilidades? Eu acho que a gente poderia até hoje pensar quais são os mercados que não estão buscando isso, né? E quase todos estão sendo revolucionados com a tecnologia. A gente observa assim, um movimento muito grande na parte das fintechs, né? Eu acho que o movimento de health techs e de fintechs tem sido muito forte. O varejo foi do comércio, né? Acho que o primeiro ali foi o comércio mesmo, né? Que mudou as plataformas de comércio, de marketplaces, de comércio eletrônico. Acho que elas impulsionaram muita coisa. Aí, através delas vieram as necessidades dela, as de logística, de transporte, aí foram mudando juntos, né? E hoje a gente vê um movimento muito forte, acho que recente, acho que passaram um pouco tempo atrás e estão vindo num crescimento muito forte a parte de saúde e de finanças, né? Fintechs e health techs. Muito bem. E, Christian, além, aqui já foi colocado pelo Vitor também, que a gente fala muito, né, do aspecto econômico, mas, além disso, como as startups brasileiras elas estão abordando outros desafios, como desafios sociais, ambientais, a questão da inclusão digital, acesso à educação, que você também já colocou aqui, sustentabilidade, como essas abordagens elas impactam positivamente as comunidades locais e a própria imagem do país globalmente?
feito assim, de novo, voltando àquela estatística, não? Quando a gente fez um mapeamento, sendo muito positivo, 3% da população piauiense sabia do que era startup alguns anos atrás. Então, e os outros 97%. Então, entendendo isso, nós percebemos que era necessária a cultura empreendedora como disciplina lá na base, né? Na base educacional. Então, o que a gente busca, né? Então, o que a gente busca é, obviamente, permitir que esses alunos, obviamente, que estão lá nas pequenas cidades, isolados e sem perspectiva nenhuma, né, de profissional, que ele tenha esse conhecimento em empreendedor. Empreendedorismo hoje, eu falando não só de startup, mas empreendedorismo como um todo, ele é transversal em qualquer área, né? Então, ele serve para a medicina, serve para o próprio governo. Então, é isso que a gente busca, né? Na base, né, ensinar o jovem, para que, obviamente, no final de uma jornada educacional, aí sim ele comece a perceber o que é uma dor, né? Uma dor de mercado. Então, assim, na verdade, assim, eu não vejo assim, a tendência é fintech, assim, se a gente for trabalhar nichos bem específicos, sim, eu concordo. Só que eu acho assim que às vezes a dor está tão presente, mas é tão regionalizada que a gente, né, aqui de Teresina, às vezes não consegue, né, endereçar aquele problema. Exemplo, entrega, né, hoje no marketplace, você vai pedir uma compra, vai comprar no Mercado Livre. Às vezes ele não te entrega numa determinada região, não é? num povoado, assim, porque não tem mapeado as ruas. Isso é uma dor presente. Sim. Isso é uma dor que não é um exemplo que veio na minha cabeça, mas isso é uma dor que veio de uma aluna do ensino médio aqui de União. Quer dizer, ninguém compra aqui, né? Ninguém compra em Mercado Livre, ninguém compra em nenhuma plataforma digital porque não tem como entregar. Então isso é uma dor para ela lá. Não será se ela não poderia ali nascer daquele empreendedorismo, que ela tivesse noções de empreendedorismo, uma startup pequena que fosse? Sim. De novo, a gente não quer unicórnios, a gente não quer que todas as startups sejam unicórnios. A gente quer que saiam os negócios sustentáveis daquilo ali. Óbvio, o nosso sonho é ter um unicórnio aqui no estado do Piauí. Mas, de novo, a gente busca soluções de dores locais. Então, às vezes, a solução daquela dor, além de atender uma população, obviamente vai monetizar para aquela pessoa. Isso é importante, porque a questão e esse interesse que você está colocando, que não queremos, o Estado não queria muito que tivesse um unicórnio, mas o mais importante é pulverizar e que se tenha muitas startups que possam atender mais pessoas e atender mais dores. É isso mesmo. É isso? Exatamente. Feito. Vitor, e nesse caso que está falando, assim, como é que deu para você o insight de começar a desenvolver a startup? Então, eu sempre tive uma ligação, assim, eu sou médico, né? Eu faço essa pergunta porque o nosso programa ele é muito assistido por jovens que querem também empreender, não sabem como, então queria que você desse a sua experiência também aqui para... Pronto. Eu sempre tive, assim, eu já brincava, de criança eu brincava como se fosse empreendedor. Brincar, assim, aquele desejo de empreender, né? Então era uma vontade que eu tinha intrínseca, assim. Eu acho que como várias pessoas, acho que milhares de pessoas, milhões de pessoas têm esse desejo. Então, eu escolhi uma carreira que é a carreira médica, que a gente presta o serviço de atendimento na área de saúde, mas existe uma série de oportunidades também para você fazer inovações e empreender dentro da área. Sim. Então, eu já comecei empreendendo mesmo da forma tradicional na área de saúde, que é com o médico com a clínica, né, o atendimento da prestação de serviço. E eu fui identificando algumas coisas, né? Que é o que o Christian falou, você tem que identificar uma dor, né? Então, qual era a dor do meu paciente? O que é que ele chegava reclamando para mim? Ele chegava reclamando da espera, de como era difícil marcar. Então, eu fui identificando as coisas que tinham dificuldade, que era difícil encontrar os profissionais, saber quem é que atendia cada especialidade. Depois, eu fui identificando aquilo e vendo que eu poderia pensar em alguma coisa para melhorar aquela dor. Então, eu fui começando dentro da clínica, buscar coisas para inovar dentro daquelas necessidades, daquelas dores. E ali foram, até que aquilo vai se incorporando também e vai criando vamos dizer assim, um produto, uma coisa que possa ganhar vida. Algumas inovações, elas são feitas, nem toda inovação é uma invenção, é uma coisa que você vai mudar, vai criar uma lâmpada, né? Às vezes você vai mudar só um processo que está sendo desenvolvido, você vai criar uma melhoria naquele processo. E algumas inovações que você propõe, elas podem ter uma vida própria e virar um negócio, né? Que para você virar um negócio, ele tem que ter interesse de outras pessoas, né? Para você resolver o problema de outras pessoas. Então, foi a partir disso que essa nossa inovação
ela passou a ganhar vida para gerir. A gente começou resolvendo o problema das clínicas e do paciente, e aí depois a gente foi oferecer isso para outras clínicas, para os pacientes de outros locais. E até complementando o que o Christian falou, você perguntou para ele, eu vou aproveitar a pergunta que você fez para ele, ele deu a visão do governo, qual era a importância do governo em proporcionar ou em de facilitar isso. Eu sou um retrato de quem foi beneficiado pelo próprio governo, porque eu disputei. Eu acho que uma das coisas que eles vão fazer que vai ser muito importante é organizar isso e facilitar o acesso, né, e mostrar onde existe a possibilidade. Eu mesmo já participei de editais de inovação, de fomento, já fui beneficiado, já ganhei alguns concursos para poder receber uma subvenção. O que é a subvenção? Né? É você receber um valor que você se propõe a desenvolver um projeto, uma fundação de amparo à pesquisa, que eu já fui beneficiado aqui pela fundação AFAPEP, que é a fundação de amparo de pesquisa aqui do Piauí, e a FINEP, que é nacional. Então, elas têm editais, de vez em quando elas publicam editais, que você aplica a sua ideia, você formata e você participa de um concurso. As melhores ideias são aceitas. E aí você recebe um dinheiro, porque você tem algumas fontes de dinheiro, né? Eu acho que o financiamento, como o Christian começou a falar, você pode ter um dinheiro, esse é o melhor, porque ele é como se fosse fundo perdido, você só tem que executar o que você prometeu, se comprometeu a fazer. Mas é um valor que você vai receber para desenvolver aquela ideia. Então, eu acho que faz parte também até do Invest Piauí ter esse tipo de financiamento também. Perfeito. Além disso, você pode buscar também no próprio mercado, pessoas que têm interesse em investir na sua ideia, se você não tem um capital. Né? Então, a gente vai de investidores, né? Ou, em último caso, também é possível também você ter como empréstimo, financiamentos mesmo, né, de forma tradicional. Muito bem. O programa Ideias em Debate de hoje está chegando ao fim, mas antes de pedir aqui aos nossos entrevistados que façam suas considerações finais, você confere uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. Agora que você já conferiu a nossa agenda, eu passo a palavra aqui para os nossos entrevistados para fazerem suas considerações finais. Eu agradeço muito a presença de vocês, muito interessante tudo que nós aqui conversamos. Aqui o nosso programa está sempre à disposição para a gente conversar mais. Esse tema não se esgota e nem vai se esgotar tão cedo, né? Ainda é embrionário, e eu passo a palavra aí para as considerações finais que vocês queiram fazer. Também às vezes, doutor. Então, acho que se eu podia dar uma palavra final, seria justamente falar da importância da conjunção de forças, vamos dizer assim. Acho que a gente tem que partir no Piauí com essa ideia de que a conjunção de forças, a gente juntar as forças é que vai facilitar, vai permitir que a gente possa realmente alçar voos maiores. Que a gente pode, por que o Piauí não pode ter suas empresas se destacando, indo para outros estados, apresentando serviço não só para o Piauí, como para outros locais. Nós temos capacidade, nós temos uma educação, nós temos pessoas que têm capacidade de fazer isso. E a possibilidade do governo acreditar nisso, né, e colocar à disposição da população essa oportunidade. Os empreendedores, né, estarem disponíveis e com interesse de empreender com a coragem, tem que ter coragem, tem que ter força de vontade, saber que não existe subida reta, você vai por altos e baixos e né, chegando mais alto. Né? E até, como você está fazendo aqui, trazer a informação para a população, dar conhecimento para as pessoas saberem que existe oportunidade. Isso que você está fazendo também é muito importante. É de dar ciência às pessoas de que existem oportunidades. Né? Então, a palavra é essa. Tá bom, muito obrigado, Vitor. Vamos lá. Bem, acho que eu deixo algumas palavras assim acho que é mais de motivação, né, para todo mundo, incluindo mais para aquele que crê, ou acredita, ou acha que tem uma ideia. Ideia todo mundo tem, né? E muitas vão falhar no processo, né? O que conta no final da jornada é você, é o seu conhecimento e a sua experiência. Então, assim, como dizem no MIT, você precisa ter o espírito do pirata e a disciplina de um soldado. Então, é isso. Então, o que eu deixo claro? O governo ele não conduz inovação. O governo ele participa da inovação junto com os outros atores do processo. Nós somos indutores dessa transformação. Então, o que eu quero dizer? Para você que tem uma ideia, você que quer realmente avançar, que está curioso, como muitos que encontram comigo no caminho perguntam, Christian, e aí como é que eu começo? Não, tenha, de novo, tenha a disciplina de um soldado, né? Mas tenha a curiosidade,
tem a vontade de empreender vamos dizer assim, de um pirata, né? O espírito do pirata, aquele que não tem medo, que desbrave, né? E de aventureiro. Vá atrás. E, de novo, nós vamos começar agora, essa é a ideia do governo, no processo de indução, de inovação, é de começar a trabalhar disciplinas focadas na área de startup, entendendo que startup é uma empresa. Então, leve a empresa a sério, porque às vezes você pensa que startup é um hobby ou uma coisa nova e disruptiva. Startup é empresa, leve a sério. Se eduque, né? Em primeiro lugar, tenha a sua mentalidade, seu mindset focado no que você quer. Segundo lugar, eduque. Eduque no processo, seja uma pessoa empreendedora com os principais valores que o empreendedorismo hoje pede. E, obviamente, o que segue vão ser consequências da tua jornada. Mas a jornada, obviamente, ela é linda, maravilhosa, nós estamos aqui para ajudar e convido todos a irem em Invest Piauí, né? E conhecer o nosso site para a gente ajudar nesse processo aí, por meio dos nossos distritos de inovação aí que vão vir pela frente. Muito obrigado, Christian. Agradecemos aqui aos nossos convidados e também a sua audiência em casa e convidamos você a participar da nossa produção através das redes sociais, @Sistema O Dia e do WhatsApp 86999112111. Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado das 9 às 10 horas da manhã. Caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo encontro.